Pero es para vuestro bien. Mas é para o vosso bem. No quiero que estéis aquí hasta las 11. Não quero que fiquem aqui até às 11. O que os durmáis como ayer. Ou que durmam como ontem. Porque desde aquí se ve todo. Porque daqui vê-se tudo. ¿Qué os parece si oramos de nuevo? O que é que acham se orássemos outra vez? Padre, es un privilegio venir ante tu escritura. Pai, é um privilégio aproximar-nos das tuas escrituras. Es verdad que es un estudio difícil y complicado, É verdade que é um estudo difícil e complicado, pero ha sido dado para nosotros. mas tem sido saudável para todos nós. Y la escritura es clara y sencilla. A escritura é clara e simples. Y tu espíritu la ilumina. E o teu espírito ilumina. Es tan sencilla que salva a los niños. Tão simples que salva as crianças. Está tan profunda que ni el mayor de los eruditos E é tão profundo ao mesmo tempo que até o maior dos eruditos podrá agotar su tesoro de conocimiento. poderá esgotar o tesouro do seu conhecimento. Ahora pedimos que nos ayudes una vez más. Agora pedimos para que nos ajudes uma vez mais. Que por tu espíritu nos guardes de distracciones, Que através do teu espírito nos protejas das distrações, nos des fuerzas mentales, dá-nos forças mentais pero sobre todo que nos des un corazón sumiso. e sobretudo dá-nos um coração submisso, Senhor. Que podamos someternos a tu palabra. Que possamos submeter-nos à tua palavra. Y que en última instancia, E em última instância, que todo este conocimiento que todo este conhecimento sea para conocerte a ti. seja para conhecer-te a ti. Un conocimiento que se traduzca en amor por Cristo. Um conhecimento que se traduza em amor por Cristo. Y que los demás puedan verle en nuestras vidas. E que os restantes consigam ver esse amor nas nossas vidas. A ti te damos la gloria A ti damos glória y a ti te pedimos que nos ayudes. e a ti pedimos que nos ajudes. En el nombre de tu Hijo amado. No nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Aunque parezca mentira, Pode parecer mentira. desde ayer Desde ontem hasta ahora hace un rato, até agora há pouco, hemos cubierto prácticamente todo el libro de Apocalipsis. passámos quase todo o livro do Apocalipse. La primera sesión estudiamos los capítulos 1 y 3 A primeira sessão, capítulos 1 a 3, y nos maravillamos de la gloriosa visión de Cristo. e ficámos maravilhados com a gloriosa visão de Cristo. Este juez que empezará su juicio por la iglesia Este juiz que começará o seu juízo na igreja y que la purificará. e que purificará a igreja. Y solamente los que perseveren E somente aqueles que perseveram pueden tener la garantía poderão ter a garantia y la seguridad e a segurança de que se librarán del juicio venidero. que se livrarão do juízo vindouro. Esta perseverancia, como decíamos, no gana el cielo, Esta perseverança não nos faz ganhar o céu, pero demuestra que hemos participado, mas demonstra que participamos que hemos recibido la victoria de e Cristo. que recebemos a vitória de Cristo. Tal como dijo John Piper, Assim como disse John Piper, os cito, e cito, la seguridad de la salvación del Es- creyente a segurança da salvação do crente no está en que Dios le salve, não está no facto de Deus o salvar, aunque dejase de creer, mesmo que deixasse de crer, sino en que Dios mas que Deus hará que nunca deje de creer fará com que nunca deixe de crer y por tanto perseverará hasta la e muerte. por isso perseverará até à morte. En los capítulos 4 a 19 Logo nos capítulos 4 e 19 a 19, acabamos de estudiar que Cristo juzgará al mundo. estudamos que Jesus Cristo julgará o mundo. Lo hará con 7 sellos, Fará isso com 7 selos, 7 trompetas 7 trombetas y 7 copas en la gran e tribulación. 7 taças na grande tribulação. Y, por cierto, E certamente a menudo estoy hablando de tribulación y gran tribulación. eu falo de tribulação e grande tribulação. Es lo mismo. É o mesmo. No lo dividimos en dos. Não dividimos em dois. Esa es una división arbitraria que no está en la escritura. Esta é uma divisão arbitrária que não está nas escrituras. Es la gran tribulación, É a grande tribulação, 7 años 7 anos de la ira de Dios. da ira de Deus. Y esta tribulación E esta tribulação será su estrategia será a sua para estratégia conquistar y destruir al mundo. para conquistar e destruir o mundo. De ahí que termine describiendo la destrucción de la bestia y el falso E maestro por isso termina por descrever a destruição da besta e do falso mestre. y la muerte de todos los que creyeron en estos dos. E a morte de todos aqueles que creram nestes dois personagens. Y ahora en esta sesión E agora nesta sessão llegamos a la última parte del libro, chegamos à última parte do livro, los capítulos 20 al 22, capítulos 20 a 22. que nos presentan a Cristo como juez E del pecado. apresentam Jesus como juiz Del pecado. do pecado.
Y esta tarde nos vamos a centrar en el capítulo 20, E agora, nesta tarde, vamos focar-nos no capítulo 20, donde vamos a ver tres fases de su juicio contra el pecado. onde veremos três faces do seu juízo contra o pecado. En los versículos 1 a 6 Versículos 1 a 6 do capítulo 20, veremos el juicio temporal contra el diablo. vemos o juízo temporal contra o diabo. Versículos 7 a 10, Versículos 7 a 10, el juicio definitivo contra el diablo. o juízo definitivo contra o diabo. Y luego versículos 11 al 15, E logo, os versículos 11 a 15, el juicio final contra los pecadores. o juízo final contra os pecadores. Sin embargo, Contudo, antes de empezar a ver estas fases, antes de começar a ver estas fases ou faces, debemos dar un paso atrás y brevemente devemos dar um passo atrás e ver de uma forma muito breve analizar los diferentes sistemas escatológicos. e analisar os diferentes sistemas escatológicos. Porque según el sistema escatológico que creas, Porque independentemente do sistema escatológico que crês, va a determinar tu interpretación de este capítulo. esse sistema determinará a tua interpretação deste capítulo. Y hay varias diferencias entre los diferentes sistemas escatológicos. E existem várias diferenças entre os diferentes sistemas escatológicos. Pero las principales Mas as principais diferenças giran en torno a este Apocalipsis 20. rodeiam este capítulo 20 de Apocalipse. Apocalipsis 20 ha generado muchísima confusión. Este capítulo 20 de Apocalipse tem gerado muita confusão. Pero no solo ahora, sino que desde largo de la historia. Não somente agora, mas ao longo da história. Algunos autores van a defender Alguns autores defenderão que Apocalipsis 20 es un panorama histórico de la iglesia, que Apocalipse 20 é um panorama histórico da igreja, que nos presenta el comienzo de la iglesia que apresenta-nos o início da igreja y también el fin de la e iglesia. também o seu fim. Otros, por el contrario, Outros, de forma contrária, dicen que Apocalipsis 20 dizem que Apocalipse 20 sigue los eventos cronológicos de Apocalipsis, segue os eventos cronológicos do próprio Apocalipse, que vendría después de lo que vimos en Apocalipsis 19. que aconteceriam depois do Apocalipse 19. Pero todos ellos, Mas todos eles, esto por favor que quede claro, que fica claro, Todos por creem favor, todos eles creem en la segunda venida de Cristo. na segunda vinda de Jesus Cristo. Cristo volverá con la victoria. Cristo voltará com a vitória. Estos diferentes modelos Estes escatológicos diferentes modelos escatológicos tampoco son herejía, também não são heresia, sino que, senão que, desde mi perspectiva, a partir da minha perspectiva, porque claro, yo creo en uno de ellos, porque claro, eu creio numa destas entonces diría que perspectivas, los otros dos son un error. eu considero estas outras duas perspectivas erradas, Pero no son herejía. mas não são heresia. Lo vuelvo a recalcar, no son herejía. Volto a repetir, não são heresia. ¿Qué es lo que pasa cuando somos confrontados con la doctrina? O que acontece quando somos confrontados com a doutrina? Muchas veces nos sucede que empezamos a descubrir la verdad Muitas vezes acontece quando descobrimos a verdade y nos encontramos con otras personas que dicen ser creyentes e encontramos com muitas pessoas que dizem que são crentes que no creen lo mismo. que não creem no mesmo. Y nuestra reacción es, E a nossa reação para com essas pessoas, falso maestro, falso mestre, herejía. heresia. Mucho cuidado, Cuidado com isso. porque la herejía Porque a heresia es un error que te priva de la salvación. é um erro que te priva da salvação. Todo error teológico Todo o erro teológico no te libra necesariamente de la salvación. não te livra necessariamente da salvação. Tú puedes tener errores Tu teológicos podes ter erros y teológicos créeme, de hecho los tienes, e crer que tu tens esses erros teológicos. también yo, E eu também tenho. y sigues siendo salvo. E continuamos como salvos. Somos salvos ainda assim. Pero como creas que Jesús no es Dios, Mas quando crees que Jesus não é Deus y como enseñes que Jesús no es Dios, e se ensinas que Jesus não é Deus, eres un hereje. aí sim és um herege. Porque estás predicando un error Porque estás a pregar um erro que hace imposible la salvación. que faz da salvação algo impossível. Hablar en lenguas Falar em línguas es un error, é um erro. es otro tema. É outro tema. No voy a explicar por qué es un error, Não vou explicar porque que é um erro. pero no son para hoy. Pero, No son para hoy. mas esse falar em línguas não é para hoje. Pero tú puedes creer que son para hoy. Mas tu podes até crer que são para Y hoje. te voy a decir que estás equivocado, E vou-te dizer que estás errado. pero sigues siendo mi hermano en Cristo. Mas continuas como meu irmão em Cristo. Lo mismo sucede cuando nos acercamos a estos sistemas escatológicos. A mesma coisa acontece quando nos aproximamos destes sistemas escatológicos. Van a presentar posturas diferentes Irão apresentar posturas diferentes sobre Apocalipsis 20. sobre Apocalipse capítulo 20. Y lo único que eso demuestra E a única coisa que isto demonstra, es que revela, la Biblia es é infalible que a Bíblia é infalível
infalível, pero yo no. mas eu não. Los hombres no somos infalibles. Os homens não são infalíveis. Y nuestra interpretación de lo que dice la Biblia E a nossa interpretação acerca da Bíblia no es infalible. também não é infalível. Entonces, no estoy diciendo que no pueda decir que esto dice la Biblia, Então no estoy diciendo que no pueda decir que así dice la Biblia, não posso dizer que a Bíblia não diz isto, pero lo que estoy diciendo es que debo acercarme con humildad a estas diferencias. mas o que eu estou a dizer é que devemos nos aproximar de uma forma humilde a estas diferenças Y reconocer que existen e reconhecer que existem estas y diferenças poder lidiar con ellas como hermanos en Cristo. e poder abordar estas diferenças como irmãos em Cristo. Pero debemos lidiar con ellas. Mas devemos lidar e debater estes pontos. Puede ser que los dos estemos equivocados É possível que os dois possamos estar enganados, o que yo lo esté ou que eu esteja enganado, o tú lo estés. ou que tu estejas enganado, Y vamos a estar a hablar de ello e vamos estar a falar deste ponto para poder asegurarnos que decimos lo que la Biblia dice. para tentar dizer o que a Bíblia de facto diz. Entonces, la variedad de respuestas en cuanto a Apocalipsis 20 Então, a variedade de respostas que existem acerca de Apocalipse 20 ha generado diferentes sistemas escatológicos. geraram vários sistemas escatológicos. Pero todos responden a la misma pregunta. Mas todos respondem à mesma pergunta. ¿Cuándo regresará Cristo? Quando regressará Cristo? ¿Antes o después del milenio? Antes ou depois do milénio? Si Jesús viene antes del milenio, Se Jesus vem antes do milénio, entonces el milenio es un reino literal de 1000 años. então milénio é um reino literal de 1000 anos. Y si lo hace después del milenio, Mas se Jesus volta depois do milénio, entonces el milenio es un reino de mucho tiempo espiritual. então o milénio é um reino de muito tempo, mas espiritual. Y este resultado principalmente, hay varios, pero principalmente en 3 modelos. E isto resulta de 3 modelos, esta perspectiva. El postmilenarismo, Isto gerou 3 modelos: o pós-milenismo, el amilenarismo o amilenismo y el premilenarismo. e o pré-milenismo. Y ya desde el principio os confieso que yo creo que el modelo bíblico es el E premilenarismo. assim, logo de início, eu digo-vos que eu creio que o modelo bíblico é o pré-milenismo. Pero os voy a explicar brevemente en un minuto Mas vou explicar-vos brevemente, num minuto, cada uno de estos modelos cada um destes modelos antes de meternos en Apocalipsis antes 20. de entrar em Apocalipse capítulo 20. El primer sistema sería el postmilenarismo. O primeiro sistema é o pós-milenismo. Y tal como su nombre indica, E tal como o seu nome indica, define que Cristo regresará después del milenio. define que Cristo voltará ou regressará depois do milénio. Tenemos el milenio Então temos o milénio y Cristo regresa después. e Cristo regressa depois. Pero lo que va a enseñar el postmilenarismo Mas o que vai ensinar o pós-milenismo es que en el último periodo de este milenio, é que no último período deste milénio, que es un reino espiritual que é um reino espiritual, indefinido de mucho um tiempo, reino indefinido, mas que é um reino longo de muito tempo, todo irá de peor a mejor. é explicado que tudo irá de pior a melhor. Será un tiempo de bendición, Será um tempo de bênção de crescente, justicia social, justiça social, que el mundo Que o está mundo yendo está a caminhar a mejor. ao melhor. Kenneth Gentry Kenneth Gentry es un teólogo postmilenarista, é um teólogo pós-milenista. así que mejor que lo defina él, y él lo define de esta manera. Então, assim, ele define desta forma, e eu cito: El postmilenarismo enseña o pós-milenismo ensina que la proclamación del Evangelio que a proclamação do Evangelho va a desembocar progresivamente vai desembocar de forma progressiva en una época antes del regreso de Cristo, numa época antes do regresso de Cristo, en la que la fe, onde a fé, la justicia, a justiça, paz e y prosperidad prosperidade van a caracterizar caracterizarão a todos los pueblos y a naciones. todos os povos e todas as nações. Y después de disfrutar de este largo periodo de bendición, E depois de desfrutar deste longo período de bênção, Jesús regresará Jesus regressará para traer la historia a su fin. para trazer uma culminação à história, a história ao seu fim. Así que básicamente el postmilenarismo Então, basicamente, o pós-milenismo define el milenio como algo que sucede ahora. define os 1000 anos como algo que está a acontecer agora. Es una realidad espiritual É uma realidade espiritual.
Pero lo que lo diferencia de otros modelos Mas a diferença desta perspectiva de outros modelos es que antes de que Cristo é regrese, que antes que Cristo regresse, esta historia va a culminar esta história culminará en una paz como nunca, numa paz nunca antes vista, gracias a la extensión del Evangelio. como resultado da extensão e da graça do Evangelho. Entonces, la historia del mundo va a ir a mejor Então a história do mundo irá para melhor y no a peor. e não para pior. Y este sistema tuvo mucho éxito durante la época del racionalismo. Então esta perspectiva, este modelo teve muito êxito durante a época do racionalismo, Antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Los avances tecnológicos y científicos de finales del siglo XVIII, Os avanços tecnológicos e científicos do final do século XVIII entonces llevaron a muchos a creer que nos estamos acercando a esta época cumbre del milenio, levaram muitos a acreditar que estávamos a chegar a este ponto alto do milénio, que nos acercamos a este periodo de paz mundial gracias al que Evangelio. estávamos a aproximar deste período de paz mundial por causa do Sin Evangelho. embargo, las dos guerras mundiales Contudo, as duas guerras mundiais convencieron a muchos de que tal vez no era así. convenceram muitos que talvez não fosse assim. Menciono dos argumentos rápidos contra el postmilenarismo. Menciono dois argumentos rápidos contra o pós-milenismo. El primero sería el Antiguo Testamento. O primeiro seria o Antigo Testamento, Y de hecho creo que Mario lo leo al principio. Este es el Salmo 2, e creio que o Mário leu este salmo, que é o Salmo 2, porque habla de eso mismo, que el Antiguo Testamento que fala de facto disto. O Antigo Testamento habla de que cuando Cristo vuelva fala que quando Cristo regresse y reine sobre las naciones, e reine sobre as nações, va a tener que obligarlas. vai ter que forçar, obrigar as Dice nações. que fingirán obediencia. Diz que as nações fingirão a obediência. No les quedará otra opción que Não obedecerle, têm outra opção senão obedecer. pero lo van a fingir Mas vão fingir, porque no quieren. porque não querem. Y su reino es con vara de hierro. E reinará com vara de ferro. Será una mano dura y pesada sobre las Uma mão naciones. dura e pesada sobre as nações. No se presenta como una sociedad cristianizada, Não apresenta a sociedade como uma sociedade cristã, que las naciones fueron cambiadas con el Evangelio como que as nações tivessem sido transformadas pelo y que Evangelho. todos están esperando que Cristo E vuelva. agora todos estão à espera que Cristo Y regresse. cuando Él regrese, E quando Ele volte, que será un reino de sumisión será total. reino de submissão total. No, Él tendrá que obligarlas con su Não, dedo. isto não vai acontecer. Ele terá de forçar a que isto aconteça. Y Salmo 2 es un ejemplo muy bueno de Salmo ello. 2 é um ótimo exemplo. El segundo argumento sería la llegada del fin. O segundo argumento seria a chegada do fim. El postmilenarismo defiende en base a Mateo 24:14 Baseando-se em Mateus 24:14, o pós-milenismo ensina que cuando el Evangelio sea predicado a los confines de la que tierra, quando o Evangelho seja pregado a todos os confins da terra, Jesús regresará Jesus regressará y traerá por fin el cielo a la tierra. e por fim trará o céu à terra. Fijaos en este versículo, Mateo 24:14, Vejam este versículo de Mateus 24:14. que dice lo siguiente: Diz o seguinte em Mateus, capítulo 24, versículo 14. y este evangelio del reino E este evangelho do reino se predicará en todo el mundo será pregado em todo o mundo como testimonio a todas las naciones. em testemunha a todas as gentes. Y ahora observar. E agora observa. Y entonces vendrá el fin. E então virá o fim. Entonces, claro, en su modelo esto tiene sentido. Então, claro, no modelo pós-milenista isto faz sentido. Porque si predicas el evangelio a todo el mundo Porque se pregas o evangelho a todo o mundo y el mundo se va convirtiendo, e o mundo converte-se, va a ir a mejor. o que vai acontecer Y cuando llegue esta época gloriosa en el mundo, é que o mundo vai melhorando e quando chega esta época dourada do mundo, vendrá el fin. chegará o fim. Que para ellos el fin es que Cristo venga E este fim para eles é o regresso de Cristo. y que empiecen los cielos. E aí comece os céus. Sin embargo, el texto define qué es el fin. Contudo, o texto define este fim. Porque si seguimos leyendo en el siguiente versículo, Porque seguimos a ler no próximo versículo, versículo 15, aquí es el fin. aqui é o fim. Por cuanto veáis la abominación de la desolación, Aqui diz, quando depois virdes que a abominação da desolação por la que se habló por medio del profeta Daniel. de que falou o profeta Daniel, Entonces, básicamente, el fin então basicamente o fim es lo que hablábamos ayer. é o que falámos ontem. Bueno, sé que no os acordáis. Bem, eu sei que vocês não se lembram, mas Pero mencionaba de pasada el sermón del Monte de los Olivos eu mencionei assim muito rápido o sermão do Monte das Oliveiras, en Marcos 13, Lucas 21
21, Mateo 24. Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. ¿Y cómo se habla? Cristo habla ya de señales cosmológicas E Jesus fala destes sinais cósmicos. en el cielo, No señales céu. en las estrellas, en el sol, en la luna, Estrelas, sol, lua, estes sinais lá. que se corresponden con los 6 primeros sellos de Apocalipsis 6. Estes sinais correspondem aos 6 primeiros selos do Apocalipse. Y Jesús dice, E Jesus diz, aún no ha llegado el fin. ainda não chegou o fim. Son los dolores São as dores que preceden al parto. que antecedem o parto. Entonces, ¿cuál es el indicativo de que llega el fin? Então, qual é o indicativo da chegada do fim? Y Jesús lo explica citando a Daniel. Jesus explica citando Daniel. Es cuando el anticristo ofrecerá la abominación en el templo. É quando o anticristo faz esta oferta da abominação no templo. Y es cuando empezará el séptimo sello. E aí começa o sétimo selo. Entonces, el fin ahora Então, o fim agora son las 7 trompetas que vimos, são as 7 trombetas que que como vimos. decíamos es el auténtico parto. E como vimos, este é de facto o autêntico parto. Es el dolor intenso de la É a dor tribulación. intensa da tribulação. Entonces, para nada Jesús está hablando del fin en su venida y traer el cielo, Então Jesus não está a falar do fim como a sua vinda e a entrada no céu. sino que el fin que Jesús menciona en Mateo 24 Mas o fim que é falado em Mateus 24 es lo que Daniel 9:28 enseña. é o que Daniel 9:28 ensina. Cuando el anticristo hará ese acto abominable Quando o anticristo fizer este ato abominável y vendrá todavía más juicio sobre el mundo. e virá ainda mais juízo sobre o mundo. O sea que el mundo irá peor. Por isso o mundo piorará. No lo que enseña el postmilenarismo. E não é isto que ensina o pós-milenismo. Entonces, Então, el segundo sistema escatológico o segundo sistema sería el amilenarismo. seria o amilenismo, o segundo sistema escatológico. Y este modelo E este modelo va a definir el reino, vai definir o reino, el milenio, ou o milénio, como un reino espiritual de Cristo, como um reino espiritual de Cristo, que está teniendo lugar ahora, que acontece agora, desde su primera venida desde a sua primeira vinda, o desde la cruz, ou desde a cruz, depende con quién hables, depende com quem falas, qual a milenista pero fala, básicamente es desde su primera venida mas basicamente é desde a sua primeira vinda hasta su segunda venida. até a sua segunda vinda. Recordar que ellos siguen creyendo en la segunda venida de Cristo, Recordem, eles continuam a crer na segunda vinda de Cristo, en que Cristo tiene la victoria, em que Cristo tem a en que vitória, Cristo va a ser el que nos va a llevar al cielo. em que Cristo será aquele que nos levará ao céu. Siguen teniendo la misma esperanza, Eles têm a mesma esperança, os amilenistas. pero ellos creen que Jesús vendrá después del milenio. Contudo, creem que Jesus voltará depois do milénio. Entonces, la manera de explicar el milenio Então, a maneira de explicar este milénio es un reino espiritual. é um reino espiritual. Entonces no son 1000 años literales, Então, não são 1000 anos literais, sino que es un gran periodo de tiempo senão que é um grande período de tempo que se comunica con la expresión 1000 años. que comunica-se com esta expressão de 1000 anos. Pero a diferencia del postmilenarismo, Mas a diferença do pós-milenismo el amilenarismo com o amilenismo enseñará que las cosas irán a mal, é que o amilenismo ensina que as coisas realmente o mundo vai piorar, que realmente vamos a sufrir. que realmente iremos sofrer. A ver si os gustan mis manos. Então, se gostam das minhas mãos aí, Que la persecución aumentará más y más. veremos que com os amilenistas eles acreditam que a perseguição aumentará. Y que incluso concluirá con el anticristo. Inclusive, esta perseguição concluirá com o anticristo. El mundo irá peor. O mundo piorará. Entonces, comparten ciertas similitudes con el postmilenarismo, Então eles compartem algumas semelhanças, pero en realidad al final hay una diferencia importante. mas no final existe uma grande diferença entre os dois. El padre de la iglesia del siglo IV, No quarto século, dos pais da igreja, Agustín de Hipona, Agostinho de Hipona, es considerado el padre del amilenarismo, é considerado o pai da perspectiva amilenista, porque fue él que lo sistematizó, porque foi ele que sistematizou este conceito, principalmente en su libro La ciudad de Dios, principalmente no seu livro A Cidade de Deus, un volumen excelente volume excelente, que he leído y es un buen libro, já li, é excelente livro, pero como no conozcas bien los modelos escatológicos, mas se não conheces bem os modelos escatológicos, no te aconsejo leerlo, eu não aconselho a ler este livro, a no ser que quieras ser amilenarista. a não ser que queiras ser amilenista. Pero bueno, básicamente Agustín sistematizó las enseñanzas de otro discípulo Contudo, Agostinho sistematizou os ensinamentos de outro discípulo, que era contemporáneo, él se llamaba Ticonio. que era seu contemporâneo, o seu nome era Ticónio. Y Ticonio rechazó la interpretación literal de Apocalipsis 20. E este discípulo
rechazó negou a interpretação literal da el Apocalipse Apocalipsis 20. 20, da Apocalipse Entonces, 20. él simplemente habla que son símbolos Ele diz que são apenas símbolos que nos llevan a otras realidades literales. que nos levam a outra realidade literal. Y Ticonio, E Ticónio a su vez, fue influenciado por Eusebio foi influenciado por este personagem, Eusébio, a principios del siglo IV, no início do século IV, quien creyó que la conversión del emperador Constantino que acreditava que a conversão do imperador Constantino marcaba el comienzo del milenio. marcava o início do milénio. Sin embargo, Contudo, el hecho de que podamos trazar el amilenarismo o facto de podermos identificar historicamente o amilenismo hasta el siglo IV después de Cristo até ao quarto século depois de Cristo no significa que la iglesia não significa que a igreja haya sido amilenarista sempre tenha sido amilenista o que esta sea la posición oficial de la iglesia ou que cristiana. esta fosse a posição oficial da igreja cristã. Y de hecho, antes de la influencia de Agustín de Hipona, Contudo, antes da influência de Agostinho de Hipona, y gracias a Dios por su influencia, e graças a Deus pela sua influência, porque fue el que hizo pensar a Calvino, porque levou João Calvino a pensar, los padres de la iglesia parece que creían en lo que ahora llamaríamos el pretribulacionismo. parece que os pais de igreja acreditavam naquilo que nós chamamos hoje de pré-milenismo. Uno de los padres de la iglesia que enseñó esta perspectiva fue Papías. Dos pais da igreja que ensinou esta perspectiva foi Papias. Y Papías ya vivía en el siglo I después de Cristo. E este homem vivia no primeiro século depois de Cristo. Y después solo se conservan fragmentos de sus escritos, Só temos acesso a fragmentos dos seus escritos, pero uno de sus discípulos, Ireneo, mas dos seus discípulos, Ireneu, escribe en sus escritos escreve nos seus documentos lo que Papías creía. o que Papias de facto queria. Y fijaos lo que dice. E vejam aquilo que ele diz. La bendición del pacto abrámico A bênção do pacto abraâmico pertenece indudablemente permanece sem dúvidas, a los tiempos del reino, fala dos tempos do reino. cuando los justos se levantarán de los muertos Quando os justos se levantarem dos mortos y reinarán por 1000 años. e reinarão por 1000 anos. Cuando también la creación será renovada. Nesse momento a criação também será renovada. Y ahora dice, y esto, E agora ele diz, e isto según los ancianos que fueron entrenados por Juan, el discípulo de Cristo. conforme os anciãos que foram ensinados por João e por Cristo. Es lo que Juan les decía que el Señor les enseñaba. E João dizia que era isto que o Senhor ensinava. He ahí Papías, E aí Papias, oyente de Juan, ouvinte de João, quien escribió este libro, que escreveu este livro de Apocalipse, compañero de Policarpo, companheiro de Policarpo, hombre venerable, homem venerado, atestigua testemunha esta esperanza por escrita en su libro cuarto. esta esperança que foi escrita no quarto livro. Entonces está diciendo que Papías Então está a dizer que Papias creía en un reino milenial de 1000 años acreditava num reino milenar de 1000 anos y que Cristo vendría antes. e que Cristo viria antes. Y está diciendo que Papías lo aprendió del mismo apóstol E Juan. está a dizer que Papias aprendeu isto mesmo do apóstolo João, diretamente. Juan, en el siglo II, Justino Mártir, No segundo século, Justinho Mártir, hablando del reino milenial, falando acerca do reino milenar, dice lo siguiente: escreve o seguinte: yo por mi parte, eu da minha parte, y luego es interesante que incluya, e é interessante que ele inclui também, y otros muchos cristianos e outros muitos cristãos, de recto sentir, de justo pensar, no solo creemos y admitimos não só cremos, mas também admitimos la futura resurrección de la carne, a futura ressurreição da carne, sino que también esperamos senão que também esperamos un reino de 1000 años reino de 1000 anos en la ciudad de Jerusalén, na cidade de Jerusalém, reconstruida, reconstruída, hermoseada, feita feita bonita, existe outra palavra y dilatada. e dilatada e grande, Extendida. aumentada, estendida. Tertuliano en el siglo III, ya terminó, Também Tertuliano, no terceiro século, declaró: confesamos nós confessamos que se nos ha prometido un reino sobre la tierra que nos foi prometido reino sobre a terra, antes de los nuevos cielos antes dos novos céus, y que tendrá lugar e que terá lugar tras la resurrección por 1000 años. depois na ressurreição de 1000 anos. Tanto Ezequiel como el apóstol Juan conocían esto. E tanto Ezequiel como o apóstolo João conheciam isto. Ya sé que esto es un poco pesado, Agora, eu sei que isto é bocado pesado,
Y creo que de hecho tenéis las citas en vuestras notas, no sé si... E se eu las acho que diste. vocês têm as citas nas notas, creio, não Oh, sei. no las tenéis. Vocês vale, não pues têm, no. mas pronto, não há problema. Pero lo importante es demostraros Mas o importante é demonstrar que la iglesia antes de Agustín de Hipona, que a igreja, antes de Agostinho, su influencia ha sido excepcional, a sua influência foi boa, excepcional. pero ha marcado el pensamiento de la iglesia desde el siglo IV. Mas marcou o pensamento da igreja a partir do quarto século. Pero la evidencia de los padres de la iglesia antes de Agustín Mas a evidência que temos dos pais da igreja antes de Agostinho es que los que recibieron la enseñanza directamente del apóstol Juan é que aqueles que receberam um ensinamento diretamente do apóstolo João daban testimonio de que Juan les enseñó testemunhavam que o próprio João ensinou que el milenio que o milénio no es un reino espiritual não é um reino espiritual que va desde la primera venida hasta la segunda que vai venida, da primeira à segunda vinda, sino que es un reino que vendrá después de la segunda venida mas sim é um reino que acontecerá depois da segunda vinda y que es un reino de 1000 años e literalmente. que é um reino de 1000 anos literais. Y es lo que han enseñado los apóstoles, E era isto que Es ensinavam lo os apóstolos. lo que argumentaría. E este é o meu argumento. Así que por mucho que respete a los reformados, Então, assim, mesmo que respeito muito os reformados porque los respeto, tengo buenos amigos reformados, e respeito os reformados, aliás, eu tenho bons amigos he estado reformados, predicando en iglesias reformadas, já preguei em igrejas estoy reformadas agradecido por cómo Dios los está usando, e sou grato pela forma que Deus os usa, cómo están exaltando la palabra y a Cristo, como exaltam a palavra e o Senhor Jesus, el resurgir de las doctrinas de la o gracia. ressurgir das doutrinas da graça. A pesar de todo eso, Apesar de tudo isto, tengo que decir con mucho cariño eu tenho que dizer com muito carinho, que creo que están equivocados en eu este acho que área. estão errados nesta área. Que realmente la Biblia enseña un reino milenial literal. Que a Bíblia de facto ensina um reino milenar literal. Y es imposible presentar todos los contraargumentos. Agora, é impossível apresentar todos os contra-argumentos, Pero solo os voy a dar uno, mas vou dar apenas um, que básicamente sería la diferencia hermenéutica que tenemos. que seria a diferença hermenêutica que temos. Porque un principio interpretativo esencial para los amilenaristas Porque um princípio interpretativo que é essencial para aqueles que creem na perspectiva do amilenismo es entender o definir el Antiguo Testamento é entender ou definir o Antigo Testamento de manera tipológica de maneira tipológica en base a la obra salvífica de Cristo. em base à obra salvífica de Cristo. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que Cristo iba a hacer. O Antigo Testamento é a sombra daquilo que Cristo iria fazer. Y ahora que tenemos la revelación completa en Cristo, E agora que temos a revelação completa em Cristo, para entender las sombras, para entender estas sombras, tengo que traer esta luz de Cristo al Antiguo tem que Testamento. trazer esta luz de Cristo ao Antigo Testamento. Entonces eso lleva a un modelo Então isto leva-nos a um modelo en que realmente entendemos las promesas y profecías del Antiguo em Testamento que realmente entendemos as promessas e as profecias do Antigo Testamento a la luz del Nuevo à luz do Novo y no al revés. e não ao contrário. Antonio Hoquima António Roikima es un teólogo milenarista respetable, un buen hombre. é um teólogo que é amilenista e é respeitável, um bom homem. Hablando sobre esto mismo, y dice, para que esto no me lo estoy inventando, y dice, Falando deste mesmo tema, para verem que eu não estou a inventar, ele diz o seguinte: el Antiguo Testamento o Antigo Testamento debe interpretarse deve a interpretar-se la luz del Nuevo. à luz do Novo. De tal modo que no existe De tal modo que não existe base alguna base alguma para interpretar literalmente para interpretar literalmente la profecía del Antiguo a Testamento. profecia do Antigo Testamento. Entonces, este es parte del modelo, resume lo que el amilenarismo enseña. Então este é parte do modelo e resume aquilo que o amilenismo de facto ensina. Pero esto es problemático, Mas isto é problemático, porque cambia el sentido literal de las profecías del Antiguo Testamento, porque muda o sentido literal das profecias do Antigo Testamento, pero también cambia los recipientes de las promesas. mas também muda os recipientes destas mesmas promessas. Sin embargo, el amilenarismo lo que diría, Contudo, o amilenismo responderia aqui que realmente el trono y el reino que o trono e o reino que se prometían en el Antiguo Testamento que era prometido no Antigo Testamento son promesas espirituales, são promessas un reino espirituais espiritual con un trono espiritual, num reino espiritual, trono y que espiritual, los recipientes ahora e que os recipientes agora son el nuevo Israel, são o novo Israel, que sería la iglesia. que seria a igreja.
Y esto supone entonces Isto supõe, então, que la nación de Israel, cuando recibió estas promesas, que a nação de Israel, quando recebeu estas promessas, nunca pudo entender el verdadero significado de esas promesas. nunca entendeu de facto o verdadeiro significado destas promessas. Sin embargo, cuando Dios le daba esas promesas en el Antiguo Testamento, Contudo, quando Deus dava estas promessas no Antigo Testamento, era para que perseverasen en obediencia a la ley de Moisés, é para que houvesse perseverança e obediência à lei de Moisés, para librarlos del exilio. para livrá-los do exílio. Pero si ellos no pueden entender el verdadero significado, Mas se eles não podiam entender o verdadeiro significado, entonces realmente Dios los estaba vendiendo al fracaso. então Deus estava a conduzi-los ao fracasso. El milenarismo, si somos honestos con ellos, Perdão? el amilenarismo, si somos honestos con ellos, O amilenismo, se somos honestos com esta perspectiva, ellos argumentarían que no es así, eles argumentariam que isto não é de facto verdade. sino que realmente lo que está sucediendo Mas realmente o que está a acontecer aqui es que cuando Dios dio sus promesas a é Israel, quando Deus deu as suas promessas a Israel, usó un lenguaje limitado usou uma linguagem limitada para que Israel pudiese entender, para que Israel pudesse entender, percibir perceber lo que ni se llegaba a imaginar. aquilo que eles nem poderiam imaginar. Y en discusiones que he tenido, a menudo me dan este ejemplo. E discussões que eu tenho tido, muitas vezes dão-me este exemplo. Supongamos que tengo un hijo que está en la universidad. Vamos supor que eu tenho um filho que está na universidade. El mayor ahora tiene 8 años, así que aún me queda. O maior tem 8 anos, por isso ainda me falta tempo. Pero le está costando. Imagina que está a ser difícil para ele. Entonces, para animarla a que se esfuerce Então, para animar, para que ele se y esforce que pueda aprobar y conseguir la carrera, para que ele possa aprovar-se e conseguir terminar a sua carreira, le prometo que si Su termina curso. la carrera y aprueba todo, eu prometo que se ele termina o curso le compro un coche usado de segunda mano de 3.000 euros. e se aprova tudo, eu prometo que lhe compro um carro usado de segunda mão de 3.000 euros, novo. Es un buen regalo É um bom carro, é um bom presente, não é? para un niño con cuerpo de hombre. Para uma criança com corpo de homem. Pero entonces mi hijo se empieza a esforzar. Então o meu filho começa a se esforçar. Quiero ese carro, Eu quero o carro. quiero ese coche. Eu quero esse carro. Entonces al final aprueba. E no final ele passa. Entonces ahora yo tengo que cumplir mi promesa. Agora tenho que cumprir a minha promessa Pero para claro, o soy miúdo. un padre generoso E eu sou um pai generoso. y rico, E rico. que no es verdad. O que não é verdade, obviamente. Entonces dijo, ¿sabes qué? Mas eu chego ao pé do meu filho e disse: sabes uma coisa? No le voy a comprar un coche usado, Eu não vou comprar um carro usado. le voy a dar un Ferrari, Vou dar um Ferrari ao meu filho. el F40, Esse Ferrari que darei ao meu filho. 240 caballos. 240 cavalos. Y claro, ahora llego a casa con este Ferrari nuevo. E agora chego a casa com este novo Ferrari. Mi hijo mayor estaba esperando un coche de 3.000 euros. O meu filho mais velho estava à espera de um carro de 3.000 euros. Un Ford Focus que se caía a trozos. Um Ford Focus aí a cair de podre. Y ahora se encuentra con un Ferrari nuevo. E agora vê um Ferrari novo. ¿Se va a quejar? Achas que ele vai se queixar? Por supuesto que no. Claro que não. Está recibiendo una mayor promesa que le di. Estava a receber uma maior promessa daquela que eu lhe tinha dado antes. Pero estoy cumpliendo mi promesa. Mas eu estou a cumprir a minha Porque promessa. le prometí un coche. Eu prometi um carro, Pero para que me entendiese y motivarle mas para que eu o motivasse, y me entendiese, le prometí un coche usado. então eu dei essa promessa para que ele se motivasse e prometi um carro usado, Pero al final le doy un Ferrari. mas no final de tudo, dou-lhe um Ferrari. Entonces más o menos es lo que sucede. Então é mais ou menos o que sucede com esta perspectiva. Dios da estas promesas, Deus dá estas promessas pero al final lo que le regala es un Ferrari. para que no final dê um Ferrari. Entonces nadie se va a quejar. Então ninguém vai se queixar. El problema O problema es que Dios primero no promete, no cambia el significado del reino. é que Deus não muda o significado do reino. Porque Él prometió un reino literal. Porque Ele prometeu um reino literal. Entonces, como decíamos, Por isso, como en dizíamos, Jeremías 30, ¿os acordáis? em Jeremias 30, lembram-se? Jeremias 30? El trono de David, O trono de Davi, un reino físico. um reino físico. Israel es lo que entendió. Israel entendeu. Y si entendemos que el significado de la escritura es el significado de la audiencia original, Então, se entendemos que o significado da Escritura é aquilo que a audiência original entendia, o significado, entonces es lo que significa.
Então é o que de facto significa. Pero el segundo problema, Mas o segundo problema, y ese es el peor problema, e este é o pior problema, es que según el milenarismo, segundo a perspectiva amilenista, lo que realmente está sucediendo o que está a acontecer de facto es que mi hijo mayor se esforzó para conseguir el coche é que o meu filho mais velho esforçou-se para conseguir este automóvel y ahora yo voy y compro un e Ferrari, agora eu compro-lhe um Ferrari, pero en vez de dárselo a él, mas em vez de dar este Ferrari ao meu filho, se lo voy a dar a su hermano pequeño. eu vou dar ao irmão mais novo. Porque las promesas de la tierra prometida, Porque as promessas da terra prometida, las promesas del reino, as promessas do reino, han sido dadas para la nación de Israel. foram dadas à nação de Israel. Pero ahora, Mas agora, según el milenarismo, segundo o amilenismo, serían recibidas estas promessas seriam recebidas por la iglesia. pela igreja. Y eso a mí me causa un problema. Para mim, causa-me um problema isto. Porque ¿qué garantía tengo yo entonces Porque que garantia tenho eu então que las promesas que digo que Dios me ha dado a mí, que as promessas que Deus disse que me deu a mim, que realmente las estoy entendiendo bien? que se realmente as estou a entender bem, Y segundo, e segundo, que cuando sea la hora de recibirlas, e que na hora de recebê-las, no se las dé a otros. não dê estas promessas a outros. Esa es la razón principal por la que no soy amilenarista. Esta é uma das razões principais pelas quais não sou amilenista. Aunque R.C. Sproul, Contudo, R.C. Sproul, que ya está con el Señor, que já está com o Senhor, que ha sido mi maestro favorito, que foi um dos meus professores favoritos, quien más me ha enseñado en mi mente, que mais me ensinou, o mestre que me ensinou mais, él era milenarista. ele era amilenista. Ahora ya no. Agora já não é. Es la broma que siempre se hace. É a piada sempre que damos. Y el tercer modelo, E o terceiro modelo, el premilenarismo, o pré-milenismo, va a enseñar que el reino ensinará que o reino es un reino de 1000 años é um reino de 1000 anos que viene después de la tribulación, que vem depois da tribulação, después de la guerra de Armagedón, depois da guerra de Armagedão, cuando Cristo volverá, quando Cristo volte, pondrá sus pies en el monte de los olivos, colocará os seus pés no Monte das partirá en dos, Oliveiras, Zacarías 14, será dividido esse monte, Zacarias 14, vendrá el juicio de las cabras y los corderos chegará este juízo das cabras e dos cordeiros y entrarán en el reino de 1000 años e entrará neste reino de 1000 anos los 144.000 sellados, e os 144.000 que receberam o selo el resto de los israelitas que queden vivos, e o resto dos israelitas que estarão vivos, porque todos serán salvados, porque todos serão salvos, y los gentiles e os gentios que sobrevivieron a la gran que tribulación sobreviveram à grande tribulação y también fueron salvados de la gran e tribulación, que também foram resgatados desta grande tribulação. pero el resto serán condenados en el juicio de los corderos y las ovejas. Mas os outros serão condenados neste juízo dos cordeiros e das ovelhas. También estarán ahí los santos del Antiguo Testamento que También- resucitarán, Também estarão aí os santos do Antigo Testamento que ressuscitarão, los santos de la tribulación que murieron y resucitarán, os santos da tribulação que morreram e também ressuscitarão, y también estará la iglesia que vendrá con Cristo e também glorificado. estará aí a igreja que voltará com Cristo. Entonces, dicho eso, Então, dito isto, ahora por fin podemos ir a Apocalipsis 20 finalmente podemos ir até Apocalipse capítulo 20. y no os preocupéis que va a ser rápido. E não se preocupem, será rápido. Entonces hablábamos de 3 fases Então, falávamos de 3 fases en las que Jesús va a condenar o juzgar al pecado. onde Cristo irá condenar e julgar o pecado. Y la primera es en los versículos 1 al 7. E a primeira está dos versículos 1 a 7. Entonces, una vez que la gran ciudad sea destruida Uma vez que a grande cidade seja destruída y que Cristo condene al anticristo y al falso maestro, e que Cristo condene o anticristo e o falso profeta, sigue habiendo un problema. continua com um problema. Haverá Porque um problema. no eran nada más que títeres en las manos del verdadero enemigo, Eram apenas marionetes nas mãos do verdadeiro inimigo, el diablo. o diabo. Por eso los versículos 1 y 2 comienza diciendo, Por isso os versículos 1 e 2 dizem: léelos por favor. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou-o por 1000 anos. Algunas cosas importantes que hay que aclarar. Umas coisas importantes que temos que esclarecer aqui. El abismo en la escritura O abismo nas Escrituras siempre se presenta como un lugar físico real. apresenta-se sempre como um lugar físico e real.
Tú lees Génesis 1:2 vês Gênesis 1 e 2, y se nos relata que las tinieblas cubrían e diz-nos que as trevas cobriam la superficie del abismo. a superfície do abismo. Si siguiésemos leyendo en Génesis 7, Se continuássemos a ler até Gênesis capítulo 7, vemos que durante el diluvio, vemos que durante o en el dilúvio, versículo 11, no versículo 11, emanaron las aguas as águas subiram, del abismo de la tierra. as águas saíram do abismo da terra. Luego en el Nuevo Testamento, Mas o Novo Testamento, este término evoluciona un poco, este tema sofre uma certa evolução, pero sigue refiriéndose a un lugar físico, mas continua a referir-se a um lugar a físico, un lugar literal, um mejor lugar dicho. literal. Y en este caso se empieza a usar más y más en el Nuevo Testamento E neste caso começa-se a usar mais e mais no Novo Testamento para decir que es el lugar donde están los demonios para dizer que é o lugar onde estão os demónios y donde sufren, e onde sofrem também. donde los demonios que estaban en la piara de cerdos, Onde aqueles demónios que estavam naquele grupo de porcos, no, perdón, en el endemoniado legión, ou melhor, que estavam esses demónios que estavam neste endemoniado gadareno, y que le dicen al Señor, no nos envíes al abismo, e eles dizem ao Senhor, não nos envies para o abismo, sino que los envía a los mas o cerdos. Senhor acaba por enviá-los para os porcos, esta manada de porcos. El anticristo, Apocalipsis define 13 que saldrá del abismo. Apocalipse 13 define que o anticristo sairá do abismo. ¿Recordáis esos demonios feos? Lembram-se daqueles demónios feios, Entonces, con cara de langosta, com cara de gafanhoto, también salen del abismo. também saem do abismo. Es un lugar. É um lugar, de Y ahora el facto. texto dice E o texto diz que Satanás que Satanás será atado en el abismo. será atado neste abismo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por que eu digo tudo isto? Porque no está hablando Porque não está a falar, de un hecho simbólico, porque não se refere a um ato simbólico, sino que realmente es un acto real mas fala de um ato real en el cual Satanás onde Satanás será encarcelado en este lugar, será encarcerado neste lugar, será aprisionado. será aprisionado. Y este lenguaje lo que indica E esta linguagem indica es que su presencia será removida de la que a tierra. sua presença será retirada da terra. De la misma manera que si ahora metes a un criminal en la cárcel, Da mesma forma como se coloca um criminoso numa prisão, su presencia es removida de la sociedad. a sua presença é retirada da sociedade. Y su influencia criminal E a sua influência criminosa deja de ser en la sociedad. deixa de estar presente na sociedade. Y eso es lo que está sucediendo E aquí. é isto que está a acontecer. Sin embargo, el amilenarismo Contudo, o amilenismo y el e o postmilenarismo, pós-milenismo, por eso digo todo esto, por isso digo tudo isto, ellos dirían que Satanás ha sido atado eles dizem que Satanás foi preso, atado en la cruz na cruz. y que ahora su rango de influencia ha sido E limitado. agora a sua esfera de influência foi limitada. Sin embargo, el Nuevo Testamento Contudo, o Novo Testamento sigue presentando a Satanás apresenta a Satanás como un verdadero enemigo, como um verdadeiro inimigo, como ese león rugiente, como este leão que que ruge, engaña al incrédulo, que ciega su mente, que engana o incrédulo, que cega a mente que do arranca la incrédulo, semilla de la que palabra tira a semente da y palavra por supuesto e também, que sigue engañando a las e naciones. contudo, segue enganando as nações. 2 Corintios 4, 3 y 4, no lo vamos a leer, es lo que enseña. Segundo aos Coríntios 4, 3 3 y a 4. 4 es lo que dice, y no vamos a leerlo, pero es lo que enseña. E é isso que diz, e vamos ler depois, eventualmente, o que ensina. Queres ler? No vamos a leerlo. Não vamos ler agora, mas ensina de facto isto. ¿Pero por qué digo eso? E porquê que eu digo isto? Porque si leemos en Apocalipsis 20, Porque se lemos Apocalipse nos capítulo 20, dice que en el versículo o 3, versículo 3 diz que fue arrojado al abismo, que foi lançado ao abismo, fue encerrado ahí ali foi encerrado con este fin, com este propósito, com este fim, para no engañar a las naciones. para que mais não engane as nações. Satanás será atado para que no engañe a las naciones. Satanás será atado para que não engane as nações. Pero el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 4 Mas o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 4 que sigue engañando a las naciones. que continua a enganar as nações. Por lo tanto, Portanto, la implicación a implicação é es que aún no ha sido atado. que Satanás ainda não foi amarrado. Es que esto sigue siendo un evento futuro Continua a ser um evento futuro que vendrá después de Apocalipsis 19. que virá depois do Apocalipse 19. También nos dice que Satanás será atado por 1000 años. E também nos diz que Satanás será atado por 1000 anos. Y también este número no es simbólico, es literal. E também este número não é simbólico, é literal. Es verdad que Apocalipsis tiene simbolismo, É verdade que Apocalipse tem simbolismos,
Pero eso no quiere decir que cada número Mas isto não significa que cada número entonces no sea literal. não seja de facto literal. Porque de hecho, como mencionábamos antes, Porque, como mencionei antes, los simbolismos de Apocalipsis, os simbolismos de Apocalipse, el propio libro los declara. o próprio livro declara este simbolismo. Pero algo muy interesante que sucede en todo el libro de Mas Apocalipsis, existe algo interessante que acontece em todo o livro de que Apocalipse. cada vez que se usa un número, Que cada vez que se usa um número, aunque sea con símbolos, mesmo com símbolos, siempre es literal. sempre é literal. Por ejemplo, Por exemplo, los 7 candelabros. os 7 candeeiros. Apocalipsis 1. Apocalipse 1, El lenguaje es simbólico, a ¿verdad? linguagem simbólica, Luego verdade? explica que son iglesias. Mas explica que estes candeeiros são igrejas. Pero el número sigue siendo el mismo. Mas o número é o mesmo. Los 7 candelabros Os 7 candeeiros son las 7 iglesias literales que hemos leído. são as 7 igrejas literais que nós lemos. Y así sucede a lo largo de todo el libro. E assim acontece ao longo de todo o livro. Lo mismo sucede con la descripción de los 4 seres vivientes. Assim vemos também com a descrição dos 4 seres viventes. Todo su lenguaje describiéndolo simbólico, Toda esta linguagem simbólica describiéndolos a ellos, que descreve a estes seres, con cara como de hombre, que tem cara semelhante a um homem, que tiene cara semejante a un león. ou e também semelhante a um leão. Son todos simbolismos, É tudo simbolismo. pero siguen siendo 4 Mas mesmo assim são 4 ángeles. anjos. Los números son literales. Os números são literais. Y aún argumentaría E ainda assim que argumentaria el número 666, que o número que 666, no voy a explicarlo, que não vou explicar, también es literal. também é literal. No hay ni un solo número en todo el libro de Apocalipsis, Não existe nenhum número em todo o livro de aunque Apocalipse, esté hablando de símbolos, mesmo que esteja a falar de símbolos, que la cantidad que incluye ese número que a quantidade que A la que inclui se- este número no sea literal. não seja literal. Por lo tanto, Portanto, ¿por qué debo cambiar mi modelo llegando al Apocalipsis 20? porque devo mudar o meu modelo ao chegar a Apocalipse capítulo Si 20? habla de 1000 años, son 1000 Se años, fala de 1000 anos, são 1000 anos. tal y como suena. Assim como ouvimos, é 1000 anos. La primera fase de este juicio Então, a primeira fase deste juízo muestra a Cristo mostra Cristo como conquistando como o conquistador, ou a conquistar con autoridad a sus enemigos, en concreto al diablo. com autoridade sobre os seus inimigos, nomeadamente o diabo. Y una vez que lo eche fuera de la tierra, E uma vez que lance fora da terra o diabo, va a establecer su reino de 1000 años. irá estabelecer o seu reino de 1000 anos. Y los versículos 4 y 6 describen quiénes disfrutarán de ese reino. E os versículos 4 a 6 explicam quem entrará neste reino. Versículo 4, también vi tronos No versículo 4, e vi tronos, y se sentaron sobre ellos e assentaram sobre eles y se les concedió autoridad para juzgar. aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Y este versículo no dice quiénes son esos, E este versículo não diz quem são estes indivíduos, pero es probable, mas provavelmente, no es claro, não é claro, pero es probable mas provável que sean los 144.000. que sejam os 144.000. Porque cuando leíamos Apocalipsis 14 Porque quando líamos Apocalipse capítulo y se 14 nos contaba desde la perspectiva del cielo este e momento, nos era dada a perspectiva do céu deste momento, cuando Cristo descendía, quando Cristo desceu, estaban ahí esperándole ou quando Cristo descia, estavam aí eles à espera dele. los 144.000. Os 144.000 esperando Cristo. Entonces probablemente sean ellos. E provavelmente são eles. Son ellos a los que se les sientan esos tronos para juzgar. São eles que sentam-se nestes tronos para julgar. Pero no serán los únicos Mas não serão os únicos que van a participar de este reino de 1000 años. que participarão neste reino de 1000 anos. Porque el versículo 4 continúa, léelo. por Porque o favor. versículo 4 continua e diz o seguinte: E vi os tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Entonces, ¿quiénes van a volver y reinar con Cristo durante 1000 años? Então quem é que voltará e reinará com Cristo durante 1000 anos? Bueno, el texto lo dice. O texto diz: Los que han sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. aqueles que foram decapitados por causa do Que testemunho no de adoraron a la Jesus, bestia. que não adoraram a besta. O sea, los mártires Os mártires de la gran tribulación. da grande tribulação. Sin embargo, Contudo, si nos quedamos aquí, se pararmos aqui, podemos llegar a pensar podemos pensar que solo los 144.000 que só os 144.000
y que estos mártires de la gran tribulación E estes mártires da grande tribulação, son los que estarán reinando con Cristo. somente eles reinarão com Cristo. Pero el resto del pasaje aclara que no es así. Mas o resto da passagem declara que não é bem assim. Fijaos, versículos 5 y 6. Vejam o versículo 5 e o versículo 6. Mas os outros mortos não reviverão, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Los demás muertos, interesante, no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Os outros mortos, e de forma interessante, não ressuscitarão até que chegue os 1000 anos. ¿Y quiénes son los demás muertos? E quem são estes outros mortos? El resto del pasaje lo explica. O resto da passagem explica. Los demás muertos no son todos los demás muertos, Os outros mortos não são todos os outros mortos, sino que son los muertos mas são apenas os mortos que no participan que não participam de la primera resurrección. da primeira ressurreição. Los muertos que han muerto sin Cristo Os mortos que faleceram sem Cristo serán resucitados serão ressuscitados en la segunda resurrección na segunda ressurreição para experimentar para experimentar la segunda muerte, a segunda morte, el lago de fuego. lago de fogo. Bienaventurados Bem-aventurado, los que no participan de esa resurrección. bem-aventurados aqueles que não participam nesta ressurreição. Entonces todos los de la primera resurrección Então todos aqueles da primeira ressurreição resucitarán antes ressuscitarão antes que estos de la segunda resurrección. destes da segunda ressurreição. Y para explicar, para entender esto debemos explicar qué significa primera y segunda. Mas para explicar isto devemos definir o que é a primeira e a segunda. Porque no es primera y segunda en sentido cronológico. Porque não é a primeira ressurreição e a segunda em sentido cronológico. No está diciendo que va a haber una resurrección y luego va a haber una segunda resurrección. Não está a dizer que vai haver uma primeira ressurreição e logo uma segunda ressurreição. Sino que está hablando de dos tipos de resurrección. Senão que está a falar de dois tipos de ressurreição. El primer tipo de O resurrección, primeiro tipo de ressurreição, según las primicias que es Cristo, segundo as primícias que é de Cristo, que é Cristo, para vida eterna. para a vida eterna. El segundo tipo de E resurrección, o segundo tipo de ressurreição, para muerte eterna. para a morte eterna. Entonces habrá diferentes grupos de personas Então haverá diferentes grupos de pessoas que resucitarán en diferentes momentos que ressuscitarão em diferentes momentos para disfrutar para desfrutar del primer tipo de resurrección. do primeiro tipo de ressurreição. Y habrá otro tipo de personas E haverá outro tipo de pessoas que serán resucitados que serão ressuscitados para realmente sufrir para realmente sofrer la segunda a resurrección. segunda ressurreição. Entonces, todos los que participan de la primera resurrección Então, todos aqueles que participam na segunda ressurreição, son todos aquellos, dijiste, sí, la primera, todos aqueles que participam na primeira ressurreição son todos aquellos são todos os que no serán resucitados en la segunda. não serão ressuscitados na segunda. Entonces, si los mártires de la gran tribulación Então, se os mártires da grande tribulação, serán resucitados en la primera resurrección, se os mártires da tribulação serão ressuscitados na primeira ressurreição, también todos los participantes de esa resurrección então todos os participantes dessa ressurreição serán resucitados. serão igualmente ressuscitados. Entonces, ¿quiénes van a estar reinando juntamente con Cristo en base a este pasaje? Então, quem reinará com Cristo, baseando-me nesta passagem? Todos los santos de del primer tipo de resurrección. Todos os santos do primeiro tipo de ressurreição, La resurrección según la de Cristo. da ressurreição conforme Cristo. Son los santos del Antiguo Testamento, Santos do Antigo Testamento, son los santos de la iglesia santos da Igreja y son los santos muertos en la tribulación. e são os santos mortos na tribulação. Todos los salvos Todos os salvos resucitarán ressuscitarão y estarán reinando con Cristo por 1000 e años. estarão a reinar com Cristo durante 1000 anos. Y este reino es la antesala a los nuevos cielos y la nueva tierra. E este reino vem antes dos novos céus e da nova terra. Es la combinación de los pactos. É a combinação de todos os pactos. Es la vindicación de que Jesús ha juzgado al mundo y al pecado. É a reivindicação que Jesus de facto julgou o mundo e o pecado. Sin embargo, alguien podría decir, Contudo, alguém poderia dizer: bueno, ¿qué tipo de juicio es este? que tipo de juízo é este? Porque Satanás ha sido atado solo por 1000 años Porque Satanás foi atado apenas por 1000 anos y luego será soltado otra e vez. depois será solto mais uma vez. Bueno, los versículos 7 y 10 Bem, os versículos 7 a 10 responden a esta pregunta respondem a esta pergunta. cuando nos presenta el juicio definitivo contra el diablo. Quando nos apresenta o juízo definitivo contra o diabo. Versículos 7 y 8. Versículo 7 e 8 de Apocalipse 20.
E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem a batalha. E subiram sobre a largura da terra No, e... es suficiente. Yes. Ok, No, ok. thank you. Gracias. Obrigado, Jair. Entonces, llegados a este punto, el diablo sabe que no le queda mucho tiempo. Então, chegando a este ponto, o diabo sabe que não lhe resta muito tempo. Está como un león rugiente y desesperado. Está aí como um leão que ruge desesperado. Y aquí es cuando prepara a las naciones para la peor guerra de todas. E aqui é onde ele prepara as nações para a pior guerra de sempre. Esto no es Armagedón. Isto não é Armagedon. Siempre pensamos en Armagedón como la última guerra. Sempre pensamos no Armagedon como a última guerra. No, Armagedón es la última guerra al final de la tribulación. Armagedon é a última guerra no final da tribulação. Cuando las naciones se unan contra Israel, Quando as nações se juntam contra Israel, lideradas por el anticristo para destruir Israel, lideradas pelo anticristo para destruir Israel. y Jesús vendrá para defender a su nación. E Jesus voltará para defender a sua nação. Pero esta guerra sucederá en los montes Gog y Magog. Mas esta guerra acontecerá nestes montes Gog e Magog. Y ahora el diablo confundirá a las naciones, E agora o diabo confundirá as nações, no para venir y atacar a Israel, não para vir e atacar Israel, sino para venir y matar a Cristo. mas para vir e matar Cristo. Es el último intento a la desesperada de matarlo una vez por todas. Esta é a última investida desesperada para matar Cristo de uma vez por todas. Y lo peor de todo E o pior de tudo es que las naciones irán con él. é que as nações irão com ele. Verán a Cristo glorificado y resucitado. Verão a Cristo glorificado e ressuscitado. Verán a la iglesia glorificada con él. Verão a igreja glorificada com A ele. los santos del Antiguo Testamento Os resucitados. santos do Antigo Testamento ressuscitados. Y aún E así, mesmo assim, aunque tienen toda la evidencia delante, depois de ver toda esta evidência à en sua vez de frente, creer y em vez de arrepentirse, crer e arrepender, prefieren destruir la evidencia preferem destruir a evidência y matar a Cristo. e matar Cristo. Entonces ahí el Padre dice, E aí o Pai diz, se acabó. acabou. Envía fuego del cielo, versículo 10, Envia fogo do céu, los versículo, destruye a todos e destrói tudo, y llega a su fin. e chega ao seu fim, La versículo historia 10, de la humanidad como la conocemos. e destrói toda a humanidade assim como a conhecemos. Y eso nos lleva a la tercera fase, Isto nos leva à terceira fase, versículos 11 al 15, os versículos 11 a 15, que es el juicio final contra los pecadores. que é o juízo final contra os pecadores. Llegados a este momento, Então, chegado este momento, antes de la renovación de la tierra, antes da renovação de toda a terra, antes de que empiecen los nuevos cielos y la nueva antes que tierra, comecem os novos céus e a nova terra, Cristo se va a sentar en el trono de juicio blanco. Cristo sentar-se-á no trono do trono branco do juízo, do seu juízo. Y este trono será para condenar a los pecadores. E este trono será para condenar os pecadores. Y habrá dos sistemas de condena. E haverá 2 sistemas de condenação. Versículo 12. Versículo 12. Versículo 12 diz que e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Por un lado van los muertos sin Cristo Por um lado, os mortos sem Cristo van a ser condenados en base al libro de la vida. vão ser condenados conforme o livro da vida. Y por otro lado en base al libro de las obras. E por outro lado, através do livro das obras. Lo que eso está O diciendo que isto está a dizer es que la primera condena, é que a primeira condenação, la razón por la que son culpables, a razão pela qual são culpados, es porque su nombre no está en el libro de é la porque vida. o seu nome não está no livro da vida. Es decir, no han creído en Cristo. Por outras palavras, não creram em Cristo. Lo que los manda al infierno O que os manda ao inferno es su incredulidad. é a sua Es incredulidade. rechazar el mensaje del É Evangelio. negar a mensagem do Su Evangelho. nombre no está en el libro de la O vida. seu nome não está no livro da vida. Pero una vez que están en el infierno, Mas uma vez que estejam aí no inferno, perdón, en el lago de fuego, ou no lago de vamos a fogo, usar perdão, bien el lenguaje, é preciso ter cuidado com a linguagem, no lago de fogo, una vez que están en el lago de fuego, uma vez que estejam aí no lago de fogo, la condena que van a a experimentar condenação que irão experimentar es en base está baseada en cada uno de sus pecados. ou depende de cada dos seus pecados. Aún los que hizo en la oscuridad y nadie vio. Mesmo aqueles pecados que estão na escuridão, onde ninguém vê. Y nadie se escapará de este juicio. E ninguém se escapará deste juízo. Será un juicio terrible. Será um juízo terrível. Cada pecado Cada pecado que has cometido en tu vida que cometeste na tua vida y que vas a cometer e que ainda irás cometer, tiene que ser castigado. tem que ser castigado esse pecado. Y o bien es castigado en la cruz de Calvario en Cristo E Jesús, foi castigado aí na cruz do Calvário,
de Cristo Jesus, o bien será castigado sobre ti en el lago de... ou será castigado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, ou será castigado todo este pecado sobre ti aí no lago de fogo. Es aterrador, Este é o terror. es aterrador. É aterrador. Cada pecado está registrado al mínimo detalle. Los libros tendrán todo. Cada pecado será registado ao mínimo, ao menor detalhe. Estes livros sabem tudo. No habrá transgresión que pueda permanecer oculta a la mirada de Cristo. Não há transgressão que possa permanecer escondida diante dos olhos de Cristo. Cada pecador Cada pecador será juzgado será julgado y condenado. e condenado, Y ninguno e nenhum entrará entrará en los nuevos cielos y la nos nueva novos tierra. céus e na nova terra. La eternidad será un lugar glorioso, A eternidade será um lugar glorioso, sin pecado. sem pecado. Porque Jesús, Porque Jesus, en Apocalipsis 20, em Apocalipse capítulo 20, juzgará julgará y condenará e condenará al diablo, ao diabo, a los pecadores aos pecadores y al pecado. e ao pecado. Y se acabó. E acabou. Y entraremos en el estado eterno, E entraremos no estado eterno, lo que veremos mañana, o que veremos amanhã, donde realmente habrá una buena esperanza. onde realmente haverá uma boa esperança. Termino con las palabras de J.C. Ryle, Termino com as palavras de J.C. Ryle que dice lo siguiente: e diz o seguinte: pruebas y más pruebas. provas e mais provas. Eso será lo único necesario ante el gran trono blanco. Isto será a única coisa necessária diante do grande trono branco. Si hay alguna prueba de que nuestra fe en Cristo ha sido real y genuina, Se existe alguma prova de que a nossa fé em Cristo foi de facto real e genuína, solo resucitaremos para nuestra condenación. então ressuscitaremos para a nossa condenação. La cuestión no será cómo hablamos A questão aqui não será como falamos o lo que profesamos, ou o que professamos, sino cómo vivimos mas sim como vivemos y lo que hicimos. e o que fizemos. Que nadie se engañe en cuanto a esto. Que ninguém se engane quanto a isto. Que imagina Quem imagina que sus obras carecen de que importancia as suas obras carecem de importância, porque no nos pueden justificar, porque nós não nos podemos justificar, es un cristiano é, no entanto, é então um cristão tremendamente ignorante. tremendamente ignorante. A menos que abra los ojos, A menos que abra os olhos, descubrirá a sus propias expensas descobrirá às suas próprias custas que si se presenta ante el tribunal de Dios, que se apresenta diante do tribunal de Deus, si en alguna evidencia de su sem gracia, alguma evidência da sua graça, más le valdrá no haber nacido. era melhor que não tivesse nascido. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, no permitas que nadie aquí esté autoengañado. Pai, não permitas que ninguém esteja aqui enganado. Gracias por Cristo. Obrigado por Cristo. Gracias por su victoria. Obrigado pela sua vitória. Y que su victoria nos motive a perseverar hasta el fin. E a sua vitória nos motiva a perseverar até ao fim. En tu santo nombre. No teu santo nome. Amén. Amém. Amém. Vamos tomar.